Bom, vamos lá, nossa aula de hoje é sobre fusos horários, a linha internacional de datas e o horário de verão. O objetivo é entender os sistemas de cálculo e interpretação dos fusos horários, o uso da linha internacional de datas, tá? E a dinâmica do horário de verão. Essa matéria está no livro-texto, nas páginas 38 a 48 do capítulo 1. Então, vamos lá. O que são fusos horários? São os diferentes horários existentes no nosso planeta, tá? Cada fuso horário vai ser delimitado. Vamos pegar aqui a nossa caneta, espero que apareça. Apareceu, que bom. Bom, cada fuso horário vai ter um espaço de 15 graus. Primeira coisa, por que 15 graus? Porque a Terra é uma circunferência, toda circunferência tem 360 graus. A Terra faz uma rotação em torno do seu próprio eixo em 24 horas, que é o período de um dia. Quando eu divido 360 graus de circunferência pelo tempo de rotação, eu vou ter 15 graus por hora de longitude. Tá? Quem marca o início dos fusos horários é o meridiano de Greenwich. Meridiano é o meio-dia. Então, é o meio-dia de Greenwich, na Inglaterra, desde 1884, que marca o fuso horário oficial do planeta. Tá? É o meridiano zero. Então, se um fuso horário tem um espaço de 15 graus, Greenwich é o meridiano zero, eu vou ter 7 graus e 30 minutos para um lado, 7 graus e 30 minutos para o outro lado, que vai ser igual a 15 graus ou 1 hora. Márcio, não entendi. 7 graus mais 7 graus dá 14. 30 minutos mais 30 minutos é igual a 60 minutos, que equivale a 1 grau. Ou seja, 15 graus, que é o espaço de 1 hora dentro desse fuso. Vamos supor que em Greenwich, então, são 12 horas. Para a direita, onde nasce o Sol, a hora adianta. Então, vão ser 13 horas. A cada 15 graus, né? Cada espaço de 15 graus, dos 7 graus e 30 para 22 graus e 30, eu vou ter aqui o fuso 15 ao centro, eu aumento em 1 hora. Para o oeste é o contrário. O Sol ainda vai passar pelo oeste. O Sol está aqui em Greenwich ao meio-dia. Então, quando são meio-dia em Greenwich, eu vou ter 1 hora a menos no fuso à esquerda. Vão ser 11 horas, tá certo? Isso acontece porque a Terra gira da esquerda para a direita, ou seja, de oeste para leste. GMT, essa sigla significa Greenwich Median Time, o tempo médio de Greenwich. Você, quando vai ajustar um tablet, quando você vai ajustar uma televisão, seu smartphone, você vai adequar esse aparelho ao horário de Brasília, que está a menos 3 horas GMT, menos 3 horas do tempo médio de Greenwich, ok? Os fusos horários, como a gente pode ver aqui na figura da direita, eles são marcados por meridianos radiais que vão de um polo ao outro. E que vão estar marcando esse movimento aparente do Sol. Esse fuso linear, nós chamamos de fuso astronômico ou fuso teórico. Por quê? Ele vai levar em consideração o espaço de 15 graus entre dois meridianos, o que não funciona. Na prática, o fuso não pode ser uma faixa contínua, porque eu vou ter dentro de um mesmo bairro, uma mesma cidade, o mesmo país, ou atravessando uma rua, horários diferentes. É necessário a adequação desses fusos horários. E é isso que os países fazem, adaptando as suas fronteiras externas e internas aos fusos horários de cada região ou de cada estado, tá certo? Recomendo aqui para vocês assistirem fusos horários fracionados. Alguns estados, né, nação, como a Venezuela, por exemplo, fraciona o fuso a cada 7,5 graus. Então, a Venezuela tem fusos de 30 minutos, não de 1 hora, como na maior parte do mundo. Tá bom? Bom, como é calculado o fuso horário? Eu tenho aqui o mapa mundi dos fusos horários, eu tenho aqui os 24 fusos do planeta, e tenho aqui 12 fusos adiantados em relação a Greenwich, a leste, e 12 fusos atrasados em relação a Greenwich, porque estão a oeste. Tá? Para o leste e a direita, a hora aumenta, e para o oeste e a esquerda, a hora diminui. Por quê? Porque o Sol nasce no leste. Tá? Então, se a Terra gira de oeste para leste, né, o Sol vai aparecer por convenção a partir do sentido de rotação da Terra do lado leste. Então, nascente aqui às 6 horas, quando o Sol aparece. Em contrapartida,
a Terra fazendo a rotação, o Sol caminha no céu, aparentemente, no lado oposto, de leste para oeste, indo se pôr por volta das 18 horas, né, nas baixas latitudes, no lado oposto, chamado de poente, ou oeste. Tá? O meridiano de Greenwich marca aqui no meio o meio-dia, e, consequentemente, essa linha aqui, o meridiano 180, vai marcar a meia-noite. Tá? Então, vamos supor aqui, são 21 horas no fuso mais 9, vão ser 22 horas no fuso mais 10, 23 horas no fuso mais 11, meia-noite no fuso mais 12. 1 hora da manhã, passei para o outro lado aqui, no fuso mais 13, não, no fuso menos 11. Tá? Porque o cálculo vai ser feito em relação a Greenwich. E quando eu ultrapassei essa linha aqui, se eu estou no dia 11 no Japão, ao ultrapassar essa linha, eu estou no dia 10 aqui nesse fuso, menos 11. Tá? Vamos supor, raciocínio acompanha comigo aqui. Se são 6 horas da manhã do dia 11 no fuso 24, 5 horas da manhã do dia 11 no fuso 23, 4 horas da manhã do dia 11 no fuso 22, 3 horas da manhã do dia 11 no fuso 21, 2 horas da manhã do dia 11 do fuso 20, 1 hora da manhã do dia 11 no fuso 19, meia-noite do dia 11 no fuso 18, 11 horas ou 23 horas, né, no fuso 17. Só que agora eu não estou mais no dia 11, eu estou no dia 10. Tá? Então, dia 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meio-dia. Meio-dia, 11 horas, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 7 horas. Aqui do dia 10. Ultrapassei a linha, voltei para cá. 6 horas do dia 11. Tá? É assim que funciona a LID, a Linha Internacional de Datas. Vamos dar uma olhadinha como a gente, nesse vídeo aqui, como os fusos horários são tratados. Deixa eu... Travou? Não. Vou fazer dessa, copiar aqui o link, botar aqui no Google. Vamos lá. E você sabe o que é o fuso horário? Tá travadinha, a internet está lenta, como todo dia. Sabe como ele é calculado? Repórter Brasil explica. Como a Terra roda em torno do próprio eixo, as áreas iluminadas pelo Sol se alternam. Assim surgem os dias e as noites. Assim surgem as diferenças de horários. Os antigos usavam o Sol para ter noção da hora. Quando o astro estava mais alto no céu, calculava-se o meio-dia. Há mais de 100 anos, os países convencionaram que o globo terrestre seria dividido em 24 fusos horários. Os fusos seguem os meridianos das longitudes, mas podem ter formas bem irregulares por causa das fronteiras entre países ou até de questões políticas. Um exemplo é a China, que poderia ter 4 fusos diferentes, mas o país todo é obrigado a seguir o horário da capital, Pequim. O ponto de partida para a contagem das horas é o fuso de Londres, onde fica o meridiano de Greenwich, e que, por convenção, divide o globo em Ocidente e Oriente. A leste, as horas aumentam. A oeste, diminuem. O Brasil tem 4 fusos, todos atrasados em relação a Greenwich. O primeiro reúne as ilhas do Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz. O fuso oficial do horário de Brasília vale para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e Distrito Federal. O terceiro fuso é para os estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima.
E agora, um fuso para Acre e parte do Amazonas, com 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. E você sabe? Beleza. Até adiantou um pouquinho aqui em relação aos fusos brasileiros, que a gente vai ver no final da aula. Tá? Então, recapitulando. Para leste, a hora aumenta. Para oeste, a hora diminui. Porque o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso é uma operação que eu preciso fazer. E outra coisa, os fusos são marcados pelo meridiano de Greenwich, que marca o meio-dia no planeta. Consequentemente, o antimeridiano de Greenwich vai marcar meia-noite, é o meridiano 180. Se marca meia-noite, ele marca o início de um novo dia, adiantado no hemisfério leste e atrasado no hemisfério oeste. Tá? Vamos dar uma adiantada aqui. Beleza. Esse vídeo aqui também é bastante elucidativo, está no site Geografizando, no canal Geografizando Cefet. Eu peço que você entre, se inscreva e dê o seu like, tá bom? Vamos acompanhar aqui a ilustração das informações que nós já assistimos agora na aula de hoje. Viagem muito longa, com grande mudança de fuso horário. Os horários de Iniciozinho. Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grande mudança de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados e alguns sintomas como insônia, falta de atenção, irritabilidade e mesmo mudança de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra, que determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que essa cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm o que a gente chama de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Pô, mas se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora diferente, ia ser uma baita confusão de horários. Você pensou muito bem. O movimento de rotação leva 24 horas, e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários, que definem a hora oficial de cada região, foram estabelecidos a partir de 24 gomos, delimitados por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Veja, dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial, ou hora do relógio, não respeita exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer, ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia, quer dizer, às 12 horas. Certo, mas antes da gente continuar, será que você poderia me explicar por que na maioria das vezes eu vejo fusos horários representados em figuras como essa, e não no globo terrestre como você me mostrou? Mas veja, os meridianos ficam representados como retas verticais paralelas. Por isso é que a projeção de Mercator é a mais utilizada para representar os fusos horários. Puxa, isso é bem interessante, detetive. Pela figura que você me mostrou, dá para perceber que partindo do meridiano de Greenwich em direção ao oeste, cada vez que a gente passa por uma dessas linhas divisórias e muda de faixa, tem que atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Exatamente. Assim, Milão vai estar uma faixa ao leste da faixa que contém Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT+1. GMT é a sigla para Greenwich Median Time, em inglês. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, 3 faixas a oeste da Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre essas duas cidades.
tem uma coisa que eu tô achando estranha. Para atingir o meridiano oposto ao de Greenwich, a gente pode caminhar tanto para o leste quanto para o oeste, mudando de faixa 12 vezes. E aí a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar este meridiano? É por isso que este meridiano oposto ao de Greenwich é chamado Linha Internacional de Mudança de Data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com o meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficiais dos países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. Como eu já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países e também de questões políticas. Assim, há países que adotam um fuso translado, de meia hora, e também tem casos como o da China, que adota um único fuso horário, embora pudesse adotar 4. No Brasil, são adotados atualmente 3 fusos horários, e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atento, porque em muitos países, e em parte o Brasil inclusive, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão, quando os relógios são adiantados de 1 hora. Essa questão do horário de verão a gente vai trabalhar aqui no final da aula, tá? Então, vamos continuar. Beleza? Bom, a longitude nos permite calcular as horas. Se eu tenho uma determinada hora e a posição de longitude entre dois lugares, basta eu fazer um pequeno cálculo para conseguir chegar a essa conclusão, tá bom? Então, mesmo sem o mapa, é possível calcular os fusos de uma determinada localidade, desde que saibamos a longitude e o horário e a longitude de um outro local, como será tomado como referência. Por exemplo, então, são 9 horas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está aproximadamente 43 graus oeste. Os horários de Londres, 0 graus de longitude. São Francisco, 122 graus oeste. E Cairo, 22 graus leste, podem ser calculados conforme o processo demonstrado aqui abaixo, que eu vou traduzir para vocês, tá bom? Vou até usar a cor aqui. Nesse esboço aqui de planisfério, a gente tem as longitudes, né? Que vai de 180 a oeste até o 180 a leste, 360, separados por Greenwich, aqui no meio, ok? O espaço entre cada fuso é de 15 graus. Então, se eu sei que o Rio de Janeiro está a 43 graus a oeste, ele está nesse fuso aqui, tá? De 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45. Ele está dentro desse espaço aqui, tá? De 0 que vai até 43. Então, eu tenho 3 fusos de diferença. Se eu estou a oeste, 3 fusos a menos. São 12 horas em Londres. 12 menos 3, 9 horas, tá? Conclusão, se eu me lembrar que a cada 15 graus eu tenho 1 hora, basta fazer isso de uma forma diferente. 122 divididos por 15, tá? Quanto é que vai dar 122 divididos por 15? É a diferença de horas entre o Londres e São Francisco, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de diferença, tá? Eu vou ter aqui Londres, São Francisco um pouquinho depois de 120, mas dentro desse espaço de horas proporcionado aqui dentro, tá? Então, diferença de Cairo para Londres, 0, 15, 30, menos 2 horas. Diferença do Rio de Janeiro para Cairo, 15, 30, 60, 15, 30, 45, 60, 75. Então, eu posso calcular a diferença em graus de longitude entre duas cidades e calcular a diferença de horas entre elas, tá? Ou eu simplesmente posso desenhar aqui o meu planisfério colocando o fuso central
de cada local. Beleza? Continuando aqui, então. Em Tóquio, neste sábado, 4 de setembro, às 17h30, se iniciará a final do futebol de 5 para pessoas com limitação de visão. Sabendo que Tóquio está a 139 graus a leste e o Rio de Janeiro está a 43 graus a oeste, que horas esse jogo começará aqui? Bom, 139 mais 43 vai dar 132 graus. Dividido por 15, que é o valor de um fuso, vai dar 12, alguma coisa. 12,1, que eu vou arredondar para 12 fusos, ou seja, 12 horas. Como o Rio de Janeiro está à esquerda de Tóquio, ele está a oeste, 17 horas e 30 minutos, menos 12 horas. Vai começar aqui no Brasil às 5 horas da manhã. E a que horas esse jogo começará em Londres, a 0 graus de longitude? 139 mais 0 é igual a 139. Dividido por 15, que é o valor de um fuso, vai dar 9,1, 9,2, que eu vou arredondar para 9 fusos ou 9 horas. 19h30 menos 9 horas, eu vou ter 8 horas e 30 minutos. Né? As 3 horas de diferença de Londres para o Rio de Janeiro. Ok? Beleza. Caminhando, então. Vamos lá. A LIDE, a Linha Internacional de Datas, a gente já fez esse cálculo lá atrás. Ela é representada pelo meridiano 180, ou antimeridiano de mudança de datas. Tá? Ele é o meridiano oposto a Greenwich. Então, se Greenwich marca o meio-dia, o antimeridiano, ou a Linha Internacional de Data, marca a meia-noite. Ok? Foi delimitado ambos em 1884, porque a Inglaterra era o maior império colonial do planeta nessa época, e precisava alinhar os fusos horários ao seu comércio internacional, já as atividades bancárias, as bolsas de valores, durante o capitalismo financeiro, tá bom? Bom, cruzando o meridiano, vamos pegar aqui a caneta outra vez, cruzando o meridiano do hemisfério leste, onde está o Japão, para o hemisfério oeste, onde está o Brasil, olha só, eu retrocedo um dia no calendário, tá? No sentido contrário, do hemisfério oeste, onde está o Brasil, para o hemisfério leste, onde está o Japão, eu avanço um dia no calendário. Não é oposto não, Márcio? O leste não é a direita? Não. Nesse caso aqui, o oeste está desse lado e o leste está desse lado. Por quê? Eu estou vendo a Terra, entre aspas, de costas. Esse aqui é o meridiano 180. Greenwich está do outro lado, tá? Então, eu aqui tenho o hemisfério oeste, né? O Greenwich está do outro lado. E aqui eu tenho o hemisfério oeste, né? Hemisfério leste desse lado, à esquerda, e oeste à direita, porque a referência é aqui o antimeridiano de mudança de datas, tá? Aqui a gente tem uma questão, Cláudia, a imagem de uma questão bastante clássica da UERJ, que mostra o antimeridiano, 180, separado aqui pelos seus dois meridianos que formam o seu fuso, é o 172,5 a oeste e o 172,5 a leste. Então, o espaço entre os dois é de 15 graus. Esse espaço de 15 graus equivale a um fuso horário. Vocês estão vendo o cachorro do vizinho latir agora, desculpe. Então, esse espaço equivale a um fuso horário. Então, no ponto B, são 12 horas. O ponto A, do outro lado da linha vermelha, também são 12 horas. Por quê? Os dois estão nesse espaço aqui, entre o 172,5 oeste e o 172,5 leste. Acontece que essa aqui é a LIDE. Eu tenho aqui o hemisfério ocidental, onde está o Brasil, e o hemisfério oriental, onde está o Japão. O ponto A, ele está no dia 25 de dezembro. O ponto B está no dia 26 de dezembro. Por quê? Essa linha marca o início do novo dia. E o Sol faz seu movimento aparente, né, do leste para o oeste. Então, ele vai passar por todas as longitudes até chegar aqui no ponto A. Lembrando que a Terra é uma esfera quase perfeita que gira em torno do seu próprio eixo. Eu recomendo que vocês assistam aqui esse vídeo do YouTube que ilustra essa informação que a gente passou agora, tá bom? Como atividade assíncrona. Então, continuando, aqui o Geografizando Cefet. Esse vídeo é curtinho, é bem rapidinho.
Também está ligado aqui, vocês estão notando que é a Lid, né? Vou descartar aqui. Fazer o mesmo esquema da outra vez, vou copiar e colar. Tem horas que o PowerPoint aceita, tem horas que não aceita. Beleza. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar Assistir vídeo no 50% de YouTube desconto. sem anúncio. É melhor do que viajar. Across the international dateline. 7. On Thursday, December 29th, 2011, Samoa and Tokelau stepped west into the future across the international dateline. Skipping December 30th, the next day was declared to be December 31st, 2011. The move was purely for economic convenience. Samoa has close trading ties with Australia, New Zealand, and China. Being one day behind their closest neighbors cut 2 days, Monday and Friday, from each work week. While most Samoans welcome the change, the skipped-over date presents serious challenges to Christians who conscientiously believe the week has cycled without interruption since creation, and they need to worship on a specific day of the week. When it is important to worship on a precise day, deleting one day from the calendar can have weighty consequences. The fact is, the international date line is a relatively recent man-made invention. It zigzags its way down the Pacific Ocean and has changed several times over the years. The international date line is the imaginary line on the Earth that separates 2 consecutive calendar days. The date in the Eastern Hemisphere, to the left of the line, is always one day ahead of the date in the Western Hemisphere. It has been recognized as a matter of convenience and has no force in international law. Without the international date line, travelers going westward would discover when they returned home one day more than they thought had passed, even though they had kept careful tally of the days they were away. This happened to Magellan's crew after the first circumnavigation of the globe. Likewise, a person traveling eastward would find one fewer day had elapsed than he had recorded, as happened to Phileas Fogg in Around the World in 80 Days by Jules Verne. The Gregorian calendar in use around the world today is a solar calendar having a continuous weekly cycle. On a solar calendar, the days and years are measured by the sun, but the months and weeks are purely arbitrary, having no link to any movement in nature. This is what necessitates the international date line. It established a man-made beginning to the day to unite the whole world on one Gregorian date. So the international date line has proven to be a real problem for the inhabitants of Samoa. Because Samoa's date was different from its surrounding neighbors, causing economic problems, they changed the location of the international date line. The international date line is an attempt by man to solve a man-made problem, which inevitably occurs on a round Earth when one uses a continuous weekly cycle, not anchored to the heavenly bodies and the rotation of the Earth.
However, when one chooses to follow the Bom, esse vídeo é bastante interessante. A parte que nos cabia entender era essa aqui, em relação à linha internacional de datas. Tá? A região de Samoa, ela teve uma mudança, inclusive, na linha internacional de datas, justamente para ela ficar dentro do mesmo fuso de Tonga e de outras ilhas da Polinésia, ok? Continuando aqui, olha só a mudança que foi feita. Tonga, Samoa e Kiribati estão hoje no mesmo dia civil. Olha aqui, o mouse, deixa eu pegar aqui a caneta. Mais 14, mais 13, mais 12. Isso significa que quando eu cruzo aqui a linha internacional de datas, eu vou aumentar 1 hora e vou me manter no mesmo dia, tá? E aqui eu vou aumentar em 2 horas, ó, do 14 vai para menos 10. Porque essas ilhas possuem uma certa atividade econômica, turística, e estão ligadas aqui, ou interligadas com fluxos econômicos, fluxos de informação, de pessoas, e esse um dia a mais ou a menos no calendário faz uma grande diferença. Então, foi isso que esse vídeo tentou mostrar para a gente. Tá? Em relação aos fusos brasileiros, eu tenho o primeiro fuso aqui, apareceu, ó, a nossa linha amarela, a menos de 2 horas de Greenwich, tá? Que a gente viu no primeiro vídeo, os arquipélagos de São Pedro, São Paulo, Fernando de Noronha, Trindade, Martins Vaz. Lembrando que o horário oficial do Brasil é menos 3 horas do Greenwich Mean Time, que para os fusos à direita estão adiantados, então menos 2 horas é maior do que menos 3 horas, que é o fuso oficial do Brasil. Tá? Nosso segundo fuso está aqui, marquei, está entre a linha verde e a linha amarela, menos 3 horas de GMT. Então, se são 10 horas em Fernando de Noronha, são 9 horas em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e ultrapassando mais um fuso para a esquerda, o menos 4 horas em relação ao tempo médio de Greenwich, vão ser 8 horas da manhã, e o último fuso ali, que é o sudoeste do Amazonas e o Acre, nós teremos aqui menos 5 horas em relação ao GMT. Então, quando são 10 horas em Fernando de Noronha, são 7 horas no Acre. Tá? Na quarta-feira, às 21h30, quando você começa a ver um jogo de futebol na televisão, esse jogo no Acre está começando às 19h30, o que causa um problema para as transmissões ao vivo das emissoras, seja a Record, o SBT, a Globo, os canais acabam porque no Acre, no sudoeste do Amazonas, e também onde está em verde aqui, Roraima, Mato Grosso, a programação normal ela acaba sendo alterada para a transmissão dessa partida ao vivo, desse evento ao vivo. Tá? O Brasil é um país muito grande longitudinalmente, então nós temos 4 fusos horários, todos eles atrasados em relação a Greenwich, tá bom? Esse mapa não usou a sigla GMT, que a gente vem falando, ele usou o UTC, que significa Tempo Universal Coordenado, que é a mesma coisa, sinônimo para o Greenwich Mean Time, tá? O Mean Time. Bom, para terminar, vamos falar um pouquinho do horário de verão. O que é o horário de verão? É uma política pública onde se adianta em 1 hora o relógio no verão. Por que se adianta em 1 hora o relógio no verão? Olha aqui essa imagem, tá, da Terra. Eu tenho aqui o Trópico de Câncer, eu tenho aqui uma barra vertical paralela à superfície da Terra, e eu tenho o ângulo de chegada reto dos raios solares no Trópico de Câncer. Então, quando é verão no Trópico de Câncer, eu vou ter 13,5 horas de sol. Em contrapartida, aqui no Trópico de Capricórnio, eu vou ter 10,5 horas sem sol. É o nosso inverno. Eu tenho menos horas de dia, né? O fotoperíodo aqui é menor. Tá? 10,5 horas com sol e eu vou ter 13,5 horas com noite aqui. Quando a Terra, 6 meses depois, inclina o seu polo sul em direção ao Sol, eu vou marcar aqui o Trópico de Capricórnio,
eu tenho aqui a minha linha reta sobre a superfície e vou traçar aqui o ângulo de chegada dos raios solares, um ângulo reto a 90 graus no Trópico de Capricórnio. Eu vou ter 10,5 horas of darkness, 10,5 horas de noite, porque aqui em cima eu vou ter 13,5 horas darkness, noite. Então, essa figura está marcando o dia e a noite nos dois hemisférios. Se eu tenho 10,5 horas de noite, eu vou ter 13,5 horas de dia. Ou seja, o meu dia, meu fotoperíodo, vai durar mais do que a minha noite. Então, se amanhece, vamos voltar aqui para o slide anterior, se amanhece por volta das 4 da manhã, e eu vou ter 13,5 horas com sol, se eu adiantar o relógio de 1 hora, vai amanhecer às 5 horas da manhã. E eu vou empurrar para frente 1 hora de sol. Então, 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 30. Ao invés de anoitecer às 18h30, vai anoitecer às 19h30. Ao invés de anoitecer às 19h30, em alguns lugares, vai anoitecer às 20h30. Então, eu não atrapalho quem acorda muito cedo, poucas pessoas vão estar acordando por volta das 4 da manhã, então eu empurrei o relógio para as 5. E no final do dia, eu vou economizar 1 hora de luz, porque as pessoas vão chegar em casa e ainda vai estar cedo. Ou não vão precisar ligar as lâmpadas, né? Eu vou economizar 1 hora, eu vou criar 1 hora a mais de sol e de segurança para as pessoas frequentarem bares, restaurantes, lojas, antes de voltarem para casa. O horário de verão só é adotado no verão, porque apenas nessa estação nós temos, em média, de 14 horas com sol. Não é possível fazer isso no outono, nem na primavera, porque nós temos 12 horas com sol e 12 horas sem sol. Se eu adiantar o horário de manhã, vai anoitecer mais tarde, mas vai amanhecer mais tarde também. Eu vou gastar luz de manhã cedo. Ao invés de amanhecer às 6, vai amanhecer às 7. E no inverno, pior ainda, né? Porque no inverno eu tenho, em média, 10 horas com sol. Então, eu vou ter um período menor ainda de sol e as pessoas vão usar mais ainda a luz de manhã cedo. Tá bom? Márcio, por que aqui esses estados aqui do Roraima, Amapá, região norte e nordeste não adotam horário de verão? Porque essa variação em relação ao número de horas com sol, olha aqui a linha do Equador, tá? 12 horas daylight, 12 horas darkness. Eu não tenho variação de sol ao longo do ano na linha do Equador. Então, os estados que estão próximos à linha do Equador, eles vão ter uma variação, mesmo no verão, no inverno, eles vão ter uma variação muito pequena de luz. E se eu adiantar o relógio lá, vai anoitecer mais tarde, mas vai amanhecer mais tarde também e eu vou gastar luz no início do dia. E o objetivo do horário de verão é economizar energia. Uma coisa que o Brasil está precisando muito, né? Devido à estiagem, à grande dependência da nossa matriz hidrelétrica e ao elevado custo da matriz termoelétrica. Tudo bem? Esse videozinho aqui foi o primeiro que nós vimos, né? Eu comecei com ele, era para terminar com ele. Ele vai recapitular a nossa aula. Mas ao invés de passar o vídeo pela segunda vez, eu fiz aqui uma retrospectiva. Na aula de hoje, você aprendeu que existem 24 fusos horários do planeta, cada um equivalendo a 15 graus de longitude. O meridiano de Greenwich delimita o meio-dia no planeta, sendo referência para os fusos horários. As localidades a leste de Greenwich têm a hora adiantada, porque a Terra gira de oeste para leste, fazendo com que o Oriente seja ponto de referência para o nascimento do Sol. Quem está a oeste tem a hora atrasada pelo mesmo motivo, aguardando a passagem do Sol durante a rotação do planeta, o chamado movimento aparente do Sol. Né? O Sol de manhã cedo nasce no leste, à direita, ao meio-dia está sobre a nossa cabeça e no final da tarde se põe do lado esquerdo no oeste, mas ele não está se movimentando. É a Terra que está fazendo o movimento contrário, de oeste para leste, tá bom? Bom, a LID, a Linha Internacional de Data, é o meridiano 180 e marca o início do novo dia. Quem está à direita da LID está no dia anterior. Quem está à esquerda da LID está no dia seguinte, porque o Sol nasce na LID e vai caminhar aparentemente pelo céu em direção ao lado esquerdo,
passando por todas as longitudes até chegar outra vez ao mesmo ponto. O Brasil possui 4 fusos horários, todos atrasados em relação a Greenwich, porque o nosso país está no hemisfério ocidental. E, por fim, o horário de verão consiste no adiantamento dos relógios em 1 hora no verão, porque nesta estação, um dos hemisférios recebe um número maior de horas de sol, sendo possível a adaptação desse fotoperíodo, desse número de horas com sol, para economizar energia, né? Ao invés de amanhecer às 4 horas, eu adianto em 1 hora, vai amanhecer às 5. Como eu tenho horas sobrando, ao invés de anoitecer às 17, vai anoitecer às 18, e eu chego em casa ainda cedo e não vou ligar aqui a luz da sala ou dos quartos, eu vou economizar 1 hora de luz. Na prática, a cada 100 kW a gente economiza 5% de energia. Para um país que está precisando de energia, que está faltando energia e que está cobrando mais caro pela energia, o horário de verão é muito importante, deveria já estar sendo praticado, ou melhor, não deveria nunca ter deixado de ser praticado, ok? Encerramos aqui a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, tenham curtido, tenham aprendido bastante. Um grande abraço.